Olá, buscadores, estamos aqui de volta com Júlio Vasques, nosso convidado de hoje. E preste atenção porque o assunto agora ele é muito interessante. Magia, inveja, existe? Isso pega? Isso é fato? Eu já cheguei para minhas filhas e falei, vocês postam até o café da manhã de vocês no Facebook. Tem coisas que no meu modo de ver, ela pode ser legal, ela pode ser bacana. Outras podem alertar a mente dos invejosos e criar um problema. Ah, mas se for assim, então como é que fica um artista? Como é que fica? Vamos colocar uma balança no meio de tudo isso com a nossa conversa com o Júlio. Porque também a gente não precisa ser extremistas, né? Mas a verdade é que quando a gente se expõe, uma energia positiva ela vem e muitas energias contrárias ocorrem. E se eu estiver bem em equilíbrio, tá tudo certo. E se eu não tiver? E se aquelas postagens em excesso, aquela exposição em excesso é uma forma de eu ser aceito porque eu tô com um problema de autoestima? É negativo. É negativo. Ah, muito bem. Fala um pouco dessa energia da inveja. Bom, eu acredito que a inveja é pior do que magia. Concordo. Porque ela não tem um rastro energético, a inveja. Então, geralmente, quando a pessoa sente, é porque já está envolvida por aquele campo e aí a tendência é cair mesmo. Ou seja, a magia, a pessoa vai num lugar, manipula, tal, ela precisa de terceiros. A inveja é da própria pessoa. É da própria pessoa. É direto e reto. Direto. Então é real quando eu estou num ambiente carregado, eu me sinto inveja, começa a pressão de boca, sinto um peso. Isso é real. É real, lógico. O que eu faço, meu irmão? Aí é recorrer ao plano espiritual da melhor forma possível. Muito bem. Tem várias coisas. Eu quero que você fale da sua técnica. Como é que você trabalha essa questão da inveja nas pessoas? Bom, a questão de inveja, tem uma técnica que eu trabalho com o mandala do Tetragramaton. Para mim é a base de tudo, porque eu enxergo essa energia como uma divindade também. Então ela rastreia dentro da magia os cordões energéticos negativos e nós conseguimos ir na raiz para desintegrar isso. Na raiz, depois vai trabalhando diretamente na pessoa. Então, sensação de mal-estar, a doença em si, né? Por que a inveja prejudica uma pessoa que não está blindada energeticamente, né? E blindada energeticamente não quer dizer que a pessoa tem que ter uma religião, uma crença, nada. Simplesmente a forma de pensamento dela, positiva, ela já blinda. Mas vamos supor uma pessoa que se sente fraca, se sente perseguida. O que é inveja, que a gente conhece como psicometria mental, o que ela pode interferir de negativo na vida da pessoa? Primeiro que a inveja, ela atua diretamente na nossa energia vital. Então ela drena a energia vital. E com isso... Sente fraco, você cansaço. Vai sentir fraco, cansaço. Às vezes ela coloca um projeto em intenção, começa a dar tudo errado também na vida, ou já conseguiu e aquilo ali vai caindo, como você mencionou sobre a questão de postagens, né? Hoje em dia é o que está em alta, né? Isso. Então, e daí para frente vai ser assim? Vai, a tendência... realidade. Então ela, por exemplo, a pessoa compra um carro e começa a postar também foto ali. De repente começa a dar tudo errado no carro. Começa a quebrar o carro. Começa a quebrar, quer conserto, quer isso, quer aquilo, bate e não sabe de onde vem. Então quer dizer que nós estamos falando da pessoa que é atingida. Mas a pessoa que gerou a inveja, ela tem esse poder? Tem. Todo mundo tem poder positivo e negativo. Nós temos o livre-arbítrio de como utilizar a energia. E talvez a pessoa tenha uma força a mais, ou uma raiva a mais, ou uma energia a mais, a ponto daquilo pegar, é isso? As emoções controlam o nosso campo energético também, positivo e negativo. A pessoa consegue utilizar a emoção negativa de uma forma positiva também. Como é que eu posso gerar um problema na minha vida, falando dessa questão de psicometria, de inveja? Quais são as coisas que mais baixam o meu padrão vibracional para mim e para o outro? Raiva? Raiva, sim. A raiva, a mágoa. Mágoa? Isso, a falta, né, do perdão em si alimenta muito. É um câncer emocional isso. Então, fica conectado no nosso campo energético e drena a nossa energia.
alimenta o que é de negativo, porque é como se fosse como que eu posso falar assim, é uma energia que ela começa a se alimentar daquela emoção e ela vai projetando mais essa sensação para que consiga se alimentar daquilo. Então é um ciclo também. Muito bem. Nosso campo energético, entendam, 65% do nosso corpo é água, alguns trilhões de células, alguns bilhões de neurônios. Nós criamos uma coisa chamada frequência vibracional, que alguns chamam de prana, outros chamam de chakras, outros chamam de aura, certo? Eu transmuto isso em ectoplasma. Esse ectoplasma é uma energia vital, que é um alimento para as minhas conquistas, para a minha saúde, mas também é um alimento para um espírito sofredor, para uma inveja e tudo mais. Quanto mais eu gero, e muita gente fala assim, nossa, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Nossa, eu sou uma pessoa tão boa, quanto mais bom eu sou, mais atacado eu sou. Porque, na verdade, o mundo está vibrando numa escuridão tão grande que quando você se sobressai numa bondade, as pessoas até duvidam, ou elas querem a tua luz. É isso. É bem então, assim para ter inveja, olha o discurso que eu fiz para chegar onde eu queria. Então, quer dizer que a inveja não precisa você ter provocado uma pessoa, nada. Basta você ser uma pessoa... Ser feliz. Basta ter felicidade que já começa a mudar tudo. Eu nunca fiz nada para aquela pessoa. Não tem. Não precisou. Só sorrir. Tenha uma vida, como o pessoal fala hoje, né? Tenha uma vida leve e você vai despertar atenção. Muito bem. Qual é a minha postura diante disso? Dou alimento para a pessoa, ai meu Deus do céu, não posso expor, não posso ser feliz, vou ter que falar que eu não comprei de carro. Qual é a minha postura? Porque senão a gente não vive. Primeiro é não ter medo, né? Pronto. Não pode ter medo. É isso aí. Porque o medo alimenta qualquer tipo de energia negativa. Ela potencializa tanto a inveja como uma magia negativa. Às vezes a pessoa tem a sensibilidade, sonha, vê, e o trabalho nem é tão forte. Mas o medo potencializa. E os seres espirituais utilizam disso. Eles se alimentam do medo, né? Disso. Eles são, eu gosto de falar que eles são perfeitos arquitetos. Que eles sabem a forma certinha de como chegar, como montar, criar um ambiente para depois alimentar aquelas energias em cima da pessoa. E dali está tudo feito. Então eu tenho que trabalhar o meu empoderamento, a minha certeza, a minha felicidade, para não gerar o medo. Para não gerar o medo. Porque se você não gera o medo, insegurança, raiva, a tua frequência fica em alta e você cria uma blindagem. Até mesmo se acontece alguma coisa, você vai enxergar aquilo não como algo negativo, mas como uma oportunidade de crescimento. Muito que bem. Vocês estão entendendo a importância de se fazer terapia? Estão entendendo a importância de assistir esse vídeo? De ter pessoas que tragam coisas simples, de uma forma simples para vocês se blindarem e não terem problemas na sua vida. Eu vou falar 2 mantras que eu uso diariamente sobre esse assunto. Certo. Primeiro, me atinge, mas não me pertence. O cara te deu uma fechada no trânsito, me atingiu, naquela hora eu fiquei... Aí na mesma hora, mas não me pertence. É bom, já soltou. Já soltei, não me pertence. Eu fico o dia inteiro fomentando, o cara fez isso, que o cara fez... Não me pertence. Segundo mantra que eu uso. As pessoas são o que são. Cada um dá o que tem, recebe quem quer. Você viu, o cara me deu, o cara me xingou, o problema está com ele, não está com você. Então você devolve, você agradece, valeu, mas não serve isso para mim. Mentalmente você devolve esse presente. Esse presente pode ser uma inveja, pode ser uma raiva, pode ser um insulto. E aí é interessante porque, de repente, existe uma história que o cara estava lá dando uma palestra num local e o cara pegou e xingou esse palestrante, né? Sim. E xingou a mãe desse palestrante. E o palestrante simplesmente ele sorriu, né? Eu falei, ué, o cara não se ofendeu, né? Xingou a mãe dele. Falei, cara, você não se ofendeu, né? O cara passou, te xingou, ele deu risada, ele falou, primeiro, né, que tudo que ele falou a meu respeito é mentira. Ele não me conhece. Eu não sou essa pessoa. Então, acho que ele teria que me conhecer melhor. Então,
Foi um julgamento dele. E eu respeito o julgamento dele. Mas, internamente, eu sei que aquilo não era para mim, porque eu não sou essa pessoa. Segundo, minha mãe foi casada há 50 anos com meu pai, vivia muito bem, os dois se amavam. Quando ele xingou, eu falei, mas eu não lembro de ver ela trabalhar nessas casas noturnas. Então, esse xingamento não foi para mim também. Falei, cara, que sabedoria. E ali, tá tudo certo. A importância que você dá pro que os outros falam ao seu respeito. Falam ao seu respeito. E aí gera um medo, certo? Gera. Agora, Júlio, por favor, fala sobre... Nós falamos de inveja. E quando alguém vai em algum lugar e faz uma magia? O que é magia? O que é esse trabalho para destruir a pessoa? Fala um pouco a respeito. Isso existe? Isso é real? Bom, magia, dentro do que eu tenho de entendimento, é a manipulação de elementos. Você vai se conectar com uma energia maior ou menor, né, inferior, e você vai conduzir aquela energia com um propósito. Se você vai fazer algo negativo, vai gerar karma também. Mas a pessoa não tem consciência. Não. Ela vai a fazer assim maioria mesmo. das pessoas estão cegas naquele objetivo que elas querem fazer, né? Então, o que acontece? Ela pode fazer e atinge, mas geralmente vai atingir quando a pessoa também está numa frequência um pouquinho semelhante, ou tem um ensinamento também. Geralmente também acontece isso, a pessoa sente a energia, às vezes acontece uma situação que não é muito boa, ela descobre que veio através de uma magia, só que ela pega e ressignifica aquela ação. Então o que acontece? Em vez dela ficar naquela frequência e receber durante vários períodos aquela energia, ela quebra com a ressignificação do pensamento, das ações. Entendi. Mas a pessoa que vai fazer a magia para o outro, essa maldade, ela vai procurar um espaço, um centro, uma pessoa, alguém que manipule isso. Manipule aquilo. E quando se manipula através de alguém que saiba o que está fazendo, o que essa pessoa emana para o outro, espiritualmente? Ela emana o que sente, né? Porque a magia, a pessoa canaliza as emoções, o mistério negativo, vou falar assim porque é uma magia negativa, ela vai se alimentar daquilo, vai criar uma conexão da pessoa que está fazendo com quem está pedindo e conduzindo aquela ação, e aquilo ali só vai acabar com a vida da pessoa. Mas então você está falando que não tem seres espirituais de baixo escalão, obsessores que vão nesse trabalho, não tem seres, isso? Tem. E esses seres se alimentam do quê? Vai se alimentar das emoções da pessoa, da energia vital dela, cria um contrato também. Muito bem. Como é que eu quebro isso através das mandalas? O pessoal está curioso, tem gente que está passando por isso, que fala assim, não é possível, tem alguma coisa além, eu sinto, eu vejo, eu escuto. Como é que você pode ajudar isso com as pessoas para encerrar esses contratos, blindar disso e resolver a minha vida espiritual de trabalho de magia? Bom, através do Tetragramaton, que é um ponto forte que eu gosto de trabalhar, você tem acesso à energia dessas magias, onde vai ser desintegrado também a atuação. Por exemplo, um mistério negativo que estava sendo ativado contra a pessoa é anulado, desintegrado, cortado da pessoa. Você consegue cortar isso? Consigo. E aí a pessoa fica tranquila que aquilo está resolvido, é isso? Aquilo está resolvido, porque a atuação é diretamente na raiz. Tá. No mistério que foi contra a pessoa, então é desintegrado na raiz e automaticamente também a vida da pessoa passa a ser restituída. Então magia, como eu falo, ela tem rastro energético. Eu consigo descobrir através desse rastro a raiz dessas ações. Então você consegue descobrir a fonte, da onde vindo, quando veio e de que forma veio. Então você vai direto da fonte. Tem que ser, precisa ser da fonte, porque senão você corta durante um tempo, depois começa a voltar de novo. Reincide. Começa, aí a pessoa, o que às vezes estava afetando o campo físico, não, agora eu não estou sentindo mais aquela ação. Tudo bem, passa durante um tempo, fica tudo bonitinho. Depois volta. Ou volta pior. Entendi. Então tem que ir na fonte. Tem que ir na fonte. Matar no ninho. Precisa. Isso e você, através das mandalas, dos teus estudos, você consegue. Consigo. Eu sou a prova disso com meus clientes, que realmente isso funciona.